Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, que sorte falar depois do Ministro da Propaganda e dos Assuntos Parlamentares. Ainda para mais, numa espécie de take 2. Senhor Ministro, eu nunca tinha assistido a alguém que faz uma réplica a si próprio. E no voo, Senhor Ministro. De facto, isto hoje não correu nada bem. Nem no tempo regulamentar, nem no prolongamento, Senhor Ministro. Senhor Presidente, peço-lhe que tenha em atenção este momento que para mim é único. Assistir a palmas do Partido Socialista... está a ser aplaudidíssimo. O Sr. Deputado está a ser aplaudidíssimo. Sr. Presidente, é que tenho a certeza que da bancada do Partido Socialista mais palmas não terei. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, está a terminar a discussão relativa à moção de censura que o CDS apresentou ao atual Governo. O CDS repete hoje aquilo que fez em dezembro de 1984, outubro de 1994 e julho de 2000. Como se pode notar pela história, o CDS não apresenta moções de censura de forma liviana ou por gosto. Pelo contrário, apresentamos esta moção de censura porque não gostamos da forma como Portugal está e os portugueses vivem e porque nos custa assistir à desorientação do atual Governo. Apresentamos esta moção de censura porque não tem de ser assim. Apresentamos esta moção de censura porque durante um ano o CDS organizou uma verdadeira alternativa à direita do Governo do Partido Socialista. Hoje, o Primeiro-Ministro sabe bem que a oposição não é apenas destrutiva e que existe um caminho bem diferente do seu, precisamente à sua direita. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, a grande questão a colocar é simples. O país está melhor? A resposta passa por um rotundo não. Quem se der ao trabalho de ler o programa do 17º Governo Constitucional, poderá anotar objetivos essenciais como, e passo a citar, aposta na recuperação da confiança para lançar uma dinâmica de crescimento da economia, mas também combater o desemprego e reduzir as desigualdades sociais. Não contente com estes fins, o Governo anunciou que a agenda económica tem por objetivo aumentar o crescimento da nossa economia para 3% durante esta legislatura. Reforça, aliás, que recuperar a confiança exige igualmente apresentar soluções e não passar o tempo a, veja-se lá, criticar os governos anteriores. Bem se pode dizer que o Governo do Partido Socialista se adaptou a uma forma simples. Olha para o que eu escrevo, não olhes para o que eu faço. Após esta leitura, fica bem claro que o Partido Socialista não se pode orgulhar do seu passado, paralisa com o presente e se angustia com o futuro. Convém, aliás, observar a situação do país. Primeiro, o crescimento económico deveria ser 3%, acho que já nem sequer o Ministro Manuel Pinho acredita nisso, foi no último trimestre de menos 0,2%. Segundo, a inflação aumenta e para os bens de primeira necessidade encontra-se bem acima dos 10%, o que torna para estas pessoas o fim do mês um verdadeiro drama. Terceiro, as empresas têm dificuldades na obtenção de financiamento. Sofrem com taxas de juros e combustíveis mais caros, pelo que adiam as suas opções de investimento. Quarto, o desemprego não só aumentou, como se assiste hoje a uma preocupante situação de desemprego estrutural. Quinto, a educação sofre
um claro problema de qualidade, que não se resolve com estatísticas ou ataques aos professores. Sexto, na saúde não se resolve o problema fundamental da espera, porque não é retirando da estatística aqueles que recusam um vale de cirurgia para um hospital que está a 300 km de sua casa que se está a resolver o problema, Sr. Primeiro-Ministro. Sétimo, a insegurança aumenta. Oitavo, a confiança dos consumidores regrediu a dados de 2003. Nono, a energia não tem, neste momento, um mercado verdadeiramente concorrencial. Em suma, o governo do PS adapta o baralho, parte e dá para uma espécie de promete, anuncia e não avança, pois regride. É por esta razão que os portugueses já não acreditam num governo que censuram. Os portugueses não acreditam num Ministro da Economia que decreta o fim da crise, num Ministro das Obras Públicas que diz jamais a Alcochete e que constrói um aeroporto em Alcochete, ou um Ministro da Agricultura que diz que não há problemas com os cereais em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, esta moção de censura é apresentada porque o Governo é vítima de um estado de imobilismo total. Os senhores pararam. Os senhores apenas troçam de quem vos faz qualquer espécie de crítica. O Primeiro-Ministro José Sócrates é líder de um Partido Socialista que vê a esquerda fugir debaixo dos pés e a direita a crescer e a construir uma alternativa. O Sr. Primeiro-Ministro é vítima de si mesmo. A sua solidez política desabou. O novo herói político do século XXI em Portugal definhou. À esquerda, é claro que o seu socialismo já não serve para nada, nem sequer para os socialistas. À direita, é cada vez mais evidente que existe uma alternativa de políticas, com mais liberdade de escolha para as famílias e a sociedade, com mais liberdade de escolha das escolas que devem ser autónomas e que os senhores não quiseram que fossem, com apoio às empresas que devem diminuir o peso ainda asfixiante do Estado, com uma política fiscal diferente, virada para a competitividade, aligeirando, dentro das condições orçamentais, os impostos sobre o rendimento, com a defesa da arbitragem como forma de descongestionar efetivamente os tribunais, com uma proposta de uma diferente lei da segurança social, com diferentes opções legais e administrativas relativamente à política de segurança e com a previsão de um novo modo de relacionamento entre o Estado e os cidadãos. E se o Sr. Primeiro-Ministro quiser, com uma questão muito simples, com a devolução no segundo semestre deste ano aos portugueses do IVA que pagaram a mais na sua gasolina, baixando precisamente nesse montante o ISP. Muitas destas propostas resultam do trabalho que o CDS fez e os senhores recusaram. Prometemos uma oposição reformista e cumprimos. Os senhores, não. Perante isto, o que fez neste debate o Sr. Primeiro-Ministro? Primeiro, acusou o CDS de oportunismo. Segundo, utilizou o argumento do passado. Terceiro, lançou sobre o CDS a acusação de demagogia. Quarto, considerou que o CDS apontava para o facilitismo. Sexto, não respondeu. Sétimo, sorriu. Convém analisar todas estas atitudes. Em primeiro lugar, o argumento do oportunismo político. Na falta de argumentos de substância, o Governo critica o momento da apresentação da moção de censura. Infelizmente assim o faz porque o Governo está gasto e cansado. Pois que fique muito claro, a moção de censura num cenário de maioria absoluta é um instrumento que pode e deve ser utilizado pelos partidos de oposição para criticarem globalmente o Governo e apresentarem as suas propostas. Foi isso que fizemos. É, por muito que custe, uma moção de censura que não se baseia na invasão dos Estados Unidos ao Iraque, no Código de Trabalho ou no incumprimento da promessa do referendo. Baseia-se em pequenos factos como política fiscal, segurança, educação, saúde, relação do Estado com os cidadãos, segurança social, em todos temos políticas diferentes da do atual Governo. É o ultrapassar da ideia do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Porque estamos numa situação em que a água da oposição do CDS não é mole e a pedra do Governo já não é dura. É por isso que apresentamos a moção de censura no local que deve ser feito. Nós não criticamos os seus deputados Jorge Sampaio e Ferro Rodrigues por o terem feito perante um Governo de maioria absoluta. Uma certeza temos. Os portugueses entendem a nossa censura e repudiam a atual situação. Em segundo lugar, e numa atitude repetida, o Primeiro-Ministro utilizou o argumento do passado. Depois de 1182 dias como governante, o seu Primeiro-Ministro já utilizou este argumento 455 vezes. Na opinião do CDS, um dos aspectos mais deploráveis do atual debate político é verificar que o Governo, perante uma situação económica e social tão grave como a que vivemos, não encontre outra mensagem para dirigir aos portugueses que não seja a de que a culpa é dos outros. É absolutamente confrangedor que o discurso do Governo só tenha evoluído da queixa da herança recebida para juntar a justificação internacional. Esta conversa de passas-culpas está não apenas estafada como falha de credibilidade. Passa completamente ao lado do que os portugueses desejam. Acabei de ler José Sócrates no Diário Económico, 26 de fevereiro de 2003. Sobre este argumento, mais palavras para quê? Lançou também o Governo sobre o CDS o qualificativo de demagogia e facilitismo. Não se preocupe o Governo. Aquilo que apresentamos são propostas políticas trabalhadas e seguidas por vários políticos europeus que têm os seus países a crescer mais do que Portugal, com uma educação e saúde melhor, mais justiça social e uma política fiscal competitiva. Estranho conceito de demagogia e facilitismo, mas o Sr. Primeiro-Ministro, na altura certa, perceberá que é por isso que é pelo CDS que passa a alternativa. O Sr. Primeiro-Ministro não responde e sorri perante as críticas. A isto os portugueses chamam arrogância perante todos aqueles que pensam de maneira diferente da sua. Por isso, lamentamos que não tenha transformado aqueles que são os seus sorrisos e as suas omissões em atos de governação. Pode concluir, Sr. Presidente, vou concluir. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito em breve ficaremos a conhecer as responsabilidades de cada um nesta Câmara. Será clara a diferença entre uma oposição alternativa, democrata cristã e liberal e uma maioria situacionista que nada pretende resolver. A vontade de cada um dos deputados ficará clara nesta votação. A do CDS continuará a ser melhorar a situação dos portugueses que censuram este Governo. Pensem bem, senhores deputados do Partido Socialista, nestas frases de Eugénio de Andrade e pensem nas situações de dificuldade social, na pobreza em que vão vivendo os portugueses. Passamos pelas coisas sem as ver. Gastos como animais envelhecidos. Se alguém chama por nós, não respondemos. Se alguém nos pede amor, não estremecemos. Como frutos na sombra sem sabor, vamos caindo ao chão apodrecidos. É precisamente isto que o CDS não quer.